Então, bom dia, pessoal. Retomando aí agora para a nossa segunda parte. Vamos começar, então, analisando ali a atividade parcial que vocês fizeram para mim, né? Me enviaram ali, já recebi a de todo mundo, né? Então, vamos começar ali a falar um pouquinho sobre ela, né? E verificar ali os possíveis desdobramentos ali de cada uma das correções, cada um dos exercícios ali vinculados a ela. Então, vamos lá, então, ó. Primeiro, só me confirmem aí. Agora eu estou projetando a tela para vocês, né? Então, só me confirmem se vocês estão enxergando a tela, né? Com a parcial 1. Né? Uma vez que eu projeto a tela, eu não consigo ver os comentários de vocês logo de cara, né? Então, eu preciso abrir o Teams e aí eu vejo os comentários de vocês aqui ao lado. Então, é só vocês me confirmarem ali. Só me deem um sim aí se está ok. Se vocês estão enxergando ali a minha tela projetada, que aí eu fico mais tranquilo e já sigo com vocês. Deixa eu só ver aqui que chegou o comentário, eu abro o Teams aqui e verifico. Ok, beleza. Obrigado aí, Eric, Maíra, valeu, gente. Então, show de bola. Vamos voltar para cá. Valeu, Xará. Então, vamos lá, então, ó. Número 1. A número 1 trata principalmente sobre aquela revisão que a gente fez bem no início lá das nossas aulas, na verdade, a gente falou sobre isso aqui no nosso segundo encontro presencial, né? Foi quando a gente falou isso. Ainda antes do risco ali causado pelo coronavírus, né? Impactar ali o PIB global. Então, foi com base realmente ali em toda uma experiência ali observada nos últimos 10 anos, né? Então, a gente falou sobre os BRICS naquela nossa segunda aula presencial. Então, a número 1 está bem ligado ali a essa questão. É óbvio que eu não vou ficar cobrando de vocês informações, vocês não são obrigados a saber o que está acontecendo no mundo, fiquem muito tranquilos quanto a isso. Agora, eu vou usar essas informações como pano de fundo para estar cobrando algum conceito econômico de vocês, como PIB, né, como inflação, como juros, alguns daqueles conceitos que a gente vem estudando, tá joia? Então, essa número 1 é um exemplo disso. Ó. Então, vamos lá, então. BRICS foi um acrônimo, né, uma sigla criada por um estudioso inglês na última década que determinou, nessa sigla, os países que naquele momento se destacavam na variável crescimento econômico e que por outras condições também favoráveis, como localização, tamanho da nação, commodities, né, que são aqueles produtos agrícolas negociados em larga escala global, produzidos por ela, dentre outros, tinham tudo para configurar enquanto destaques na nova ordem econômica mundial. Porém, o que se viu na década seguinte, né, que é essa década que está encerrando agora, aí, de 2010 a 2020, foi um crescimento econômico cada vez menor dessas economias, e com algumas delas, inclusive, como Brasil e Rússia, experimentando períodos de recessão econômica, e foi verdade, tanto Brasil quanto Rússia, de 2015 para frente, né, por razões completamente diferentes, mas experimentaram ali PIBs negativos. Utilizando alguns dos BRICS como referência, interprete as assertivas abaixo, assinalando a correta. Isso é uma tendência, viu, gente? Né? A gente chama essa forma de formular uma questão para vocês, a gente utiliza algumas técnicas, né? Eu digo eu, os professores, as próprias questões que às vezes vocês veem ali nas atividades virtuais. O objetivo é que cada uma dessas questões elas possuam um verbo de comando, né? Nesse caso aqui, o verbo de comando é interprete. Então, vocês vão interpretar as assertivas abaixo, assinalando a correta. Né? Então, a gente pode usar o analise, o interprete, o assimile, o correlacione. Existem variados ali verbos de comando que são utilizados, né, na hora de formar uma questão, de formular uma questão de prova, de concurso. Então, aqueles de vocês ali que estão fazendo o curso e que vão tentar ali, né, um viés ali mais concurseiro, já estão mais habituados a isso. Então, é muito comum essa utilização desses verbos de comando aí na hora de formar algum tipo de questão, tá joia? Então, nessa número 1 foi o interprete. Então, vamos lá, vamos interpretar. Vai ter a informação do país, a informação econômica, mas lembrem, né, o que eu estou falando, né, é que eu posso até utilizar o país como pano de fundo, mas o que vai ser cobrado, né, vai ser cobrado realmente ali alguma coisa vinculada a conceito econômico, né? Eu não posso cobrar ali do país, vai estar vinculado ali a conceito econômico. Então, vocês vão ver que os erros, tem que ter 3 erros aí e um acerto, né? Os 3 erros, eles vão ser bem claros e vão ser a nível econômico. Então, vamos lá então, ó. Letra A. A Rússia
que tinha um crescimento destaque no início dos anos 2000, é verdade, razão pela qual ela se tornou uma das BRICS, viu seu crescimento econômico mensurado pelo PIB diminuir na atual década. Ou seja, o somatório de todas as suas riquezas em seu território aumentou, principalmente após a invasão da Crimeia. Olha para você ver, você não precisa saber se a Rússia invadiu ou não invadiu a Crimeia. É verdade, tá? Não vou contar mentira para vocês, não. Você não precisa saber se o crescimento dela era destaque no início dos anos 2000. O erro não está ali. O erro está aqui, ó. O PIB dela diminuiu, ou seja, o total de riquezas produzidas em seu território também diminuiu, mas aqui está falando que ele aumentou. Ó. Então está aqui, ó, o grande erro está exatamente nessas duas correlações aqui envolvendo o PIB. Beleza? Então essa está errada. Um país que vê seu PIB diminuir, o somatório de todas as riquezas dele em seu território diminui de um ano para o outro, não aumenta. Então vocês veem que o erro está aqui na conceituação do PIB. Né? Você não precisava saber nada da Rússia. Vamos lá, China. Ó. A China ainda é um dos BRICS que apresenta percentuais positivos de crescimento econômico, ou seja, é um PIB ali crescendo mais, né? E aí vem entregando um produto interno bruto inferior a cada ano. Está lá, ó, a discrepância logo de cara sendo mostrada. Se ela está apresentando percentuais positivos de crescimento econômico, ela vem entregando um produto interno bruto superior a cada ano. Vamos ver depois aqui. Porém, continua com muitos gargalos quando o assunto é desenvolvimento econômico, visto que o país ainda está muito atrasado em relação a situações consideradas naturais em outras economias, como modernização de leis trabalhistas, entre outros. Ok, certinho esse final aqui. Mas o erro, como eu falei para vocês, está na parte conceitual e na parte básica da questão, ok? Letra C. O Brasil apresentou PIBs de destaque na última época e até mesmo por um curto período na atual. Mas vale salientar que esse indicador amplamente divulgado não é um único medidor de crescimento econômico. Sim, o PNB também realiza tal mensuração, porém é menos divulgado em nosso país do que o PIB. Isso aí é fato, né? Possivelmente alguns de vocês não lembravam do PNB. Às vezes o viram lá numa aula de geografia política do ensino médio, depois nunca mais ouviu falar dele. Querendo ou não, o PIB toda hora está na tela aí, né, de um jornal, de algum lugar, toda hora tem alguma notícia relevante ali e referente ao PIB. Então, né, o PNB ele é um outro indicador que faz isso, porém menos, né, utilizado ali, porém menos, né, calculado ali do que o PIB, né, menos utilizado ali no dia a dia do que no PIB. Então, está lá o PNB, visto, né, então ele é menos divulgado, ele faz essa mensuração, visto que o mesmo considera a soma de todas as riquezas produzidas por empresas brasileiras em outros territórios, certinho também, expurgando o que as multinacionais realizam aqui, né? O expurgar é eliminar, retirando o que as empresas estrangeiras realizam aqui no território brasileiro, o que melhora o resultado do nosso PIB, não. Quando eu faço esse cálculo, pegando o que empresas brasileiras produzem no exterior versus o que empresas estrangeiras produzem aqui, na verdade, piora o resultado do PIB. O nosso PNB ele é pior do que o PIB, exatamente por isso que o mesmo não é tão divulgado. Então, a C também está incorreta por eliminação. Acerta, então, letra D, né? Certíssima. Mas calma, vamos ver a mesma aí, né? A Índia hoje é o país que apresenta os melhores indicadores de crescimento econômico dentro da sigla, juntamente com a China, perfeito. Né, foram os países que mais cresceram em todos os últimos anos. Esse ano seria a mesma coisa se não fosse o coronavírus. Mas, em ambas as economias, tanto Índia quanto China, com o aumento da inflação no final da última década e no início dessa, tiveram que tomar medidas impopulares, restritivas ou contracionistas, que eu já expliquei para vocês, as medidas de política fiscal e política monetária, né? Visando conter o aumento generalizado dos preços, o que acabou impactando e reduzindo o PIB. Perfeito. Né, certa resposta, você poderia encontrar por eliminação ou porque você não viu nenhum erro aqui também, mas de qualquer forma a resposta ela está certíssima, é letra D. Pergunto a vocês, alguém teve alguma dúvida na número 1 ou foi bem tranquilo, né, como eu vi, né, pelas respostas de vocês ali, né, e também já naquele dia, né, já na quarta passada, quando a gente discutiu, quando a gente viu, né, eu dei um tempo para vocês aí tentarem adiantar
essa atividade por aqui mesmo, né, dentro da nossa aula. Houve alguma dúvida aí, pessoal? Ou está tudo ok por enquanto? Só me falem aí para eu seguir tranquilo para a número 2 e depois para as demais. Entendido a explicação? De boa, tranquilos? Beleza, então. Vamos que vamos. Vamos para a número 2, então. A número 2, ela já fala sobre as agências de classificação de risco. Daqui a pouco eu estou com o Word do lado aqui aberto, ó, em que eu vou anotar para vocês os temas que serão cobrados. Tá? Mando para vocês ele aqui agora no Teams, mando pelo chat e mando também no AVA, tá? Para vocês. Mas, né, eu já anoto aqui com vocês o que exatamente vai ser cobrado. Lembrando que eu ainda não montei essa atividade avaliativa, eu devo montá-la no final de semana, né, de sexta-feira, sábado e domingo. Aí, vou estar montando aí as disciplinas que eu leciono, as 3 disciplinas aí que eu leciono. Né? Essa para vocês, análise de investimentos e negócios internacionais lá na DM. Bom, as agências de classificação de risco são empresas que imputam notas em todos os produtos de investimentos negociados ao redor do mundo. Sendo assim, são utilizadas como critério por investidores internacionais na hora de alocarem seus recursos. As primeiras e maiores agências de classificação de risco são a Standard & Poor's, Fitch Ratings e Moody's. Em relação a esse negócio, é incorreto afirmar que, então, novamente, já falei para vocês sobre agências de classificação de risco, tem aquele slide lá que trata delas, né? Um slide lá que mostra, inclusive, as notas. Né? É óbvio, eu vou cobrar alguma coisa sobre uma curiosidade, sobre Standard & Poor's, sobre Fitch Ratings, sobre Moody's, não. O que vai estar cobrado vai ser algo ali conceitual, sempre essa é a premissa. Então, vamos lá então, ó. Letra A, um país com grau especulativo e que depois de um certo tempo obtém o grau de investimento. Então, só lembrando, a gente tem 2 graus, né? O grau especulativo e o grau de investimento. O grau especulativo é aquele grau que está vinculado ao quê? Né? Essas agências, quando falam que um país é especulativo, elas cravam que aquele país, ele, se receber recursos estrangeiros, ele recebe esses recursos e esses recursos eles têm que vir com um perfil especulativo. O perfil especulativo é o quê? É um recurso que vem para não ficar. Você vem, tenta ganhar algum recurso ali, algum dinheiro no curto prazo, depois você vai. Né? Então ele vem, mas não fica. Ele vem, mas não fica. Então, o que é comum ali dentro das agências ali de classificação de risco. Então, é comum essa situação, né? Uma situação ali que faz parte realmente dessa situação. Então, grau especulativo é isso, é recurso que entra para não ficar. Grau de investimento, por outro lado, é um atestado de qualidade. Quando uma agência de classificação de risco dá um grau de investimento para um país, ela está atestando que aquele país ele pode receber recursos estrangeiros por longo prazo e também recursos com foco, com o viés ali perene, com o viés permanente. É um dinheiro que pode vir e pode ficar. Então vamos lá então. É uma relação entre o que as agências falam versus, né, o que pode estar acontecendo ali com o dólar, né? A parte de política cambial também está no meio dessa questão aqui. Então vamos lá então, ó. Um país com grau especulativo que depois de certo tempo obtém o grau de investimento, ou seja, estava no lado B da coisa, veio para o lado A, estava ruim, ficou bom. Passa a ser acessado por recursos estrangeiros que até então não entravam em tal território. Até então, certíssimo. É um país que não tinha o atestado de qualidade, agora recebeu o atestado de qualidade, ok, pode entrar dinheiro nele, galera. O que implica no curto prazo na valorização da sua moeda em relação à divisa, em relação à moeda americana. Lembrando que aqui eu pedi para vocês a resposta incorreta. Incorreta. Então, ó, vamos analisar então. Eu era ruim, fiquei bom. Passou a entrar mais dólar aqui no meu país. O que acontece? Passou a entrar mais dólar no meu país, tem mais dólar em circulação. Da mesma forma que quando tem mais tomate, quando tem mais grãos em circulação, o preço desses grãos, eles diminuem, porque é mais fácil encontrar o grão. Se eu tenho mais tomate ali, se tive recorde na produção de tomate, o que acontece? O preço do tomate, ele cai, porque tem tomate ali para todo mundo, está lotado de tomate no mercado. Da mesma forma é o dólar. Então, se tem uma quantidade muito grande de dólar em circulação na economia, o que acontece? O dólar, ele cai
E o real, ao mesmo tempo, o real concomitantemente, ele valoriza. Então, o que implica no curto prazo na valorização da sua moeda em relação ao dólar. Perfeito. Certa resposta. Ok. Letra B. Produtos bem qualificados por essas agências recebem o grau de investimento. Ok. Selo de qualidade, indicativo a aplicar recursos de curto prazo. Eita, aqui, ó. A questão está aqui. Ao passo que produtos com avaliação negativa recebem o grau especulativo, o que significa a cautela e análise criteriosa para aplicar recursos normalmente de longo prazo. Não. Visto que o produto não apresenta garantias para investimentos sustentáveis. Não. Se um produto é bem avaliado, ele recebe esse selo para aplicação de recursos de longo prazo. Por outro lado, um produto com grau especulativo é para ser acessado normalmente no curto prazo. Então, a letra B está incorreta. Vamos ver a C agora aqui. O Brasil, que já foi grau de investimento e em alguns anos, infelizmente, retornou ao grau especulativo, o Brasil deixou de receber recursos em dólar significantes ao perder suas notas de crédito nas 3 agências, o que corroborou, o que confirmou ali, o que atestou para o aumento do dólar em relação ao real nos últimos anos. 100% certa? Vamos entender o porquê aí, ó. Então, primeiro que eu já encontrei errada, então as outras vão estar certas. Mas vamos lá, às vezes poderia estar errado e ter outra ali feita de modo incorreto. Mas vamos entender. O que acontece? O Brasil, ele, quando perdeu esse grau de investimento e virou grau especulativo, o que acontece? Saiu o dólar aqui do país. Então, sai dólar. O investidor estrangeiro tira dinheiro do Brasil. O que acontece? Tem menos dólar em circulação. Menos dólar em circulação, assim como quando tem menos tomate em circulação, o que acontece com o preço da commodity ou o preço da moeda? O preço sobe. Então, sim, o dólar aumenta em relação ao real. Certinho, tá? Certa resposta, perfeito aí nesse sentido. Vamos para a próxima, então. Letra D. Letra D, vamos verificar aqui. Deixa eu só pegar aqui um minuto. Letra D. As agências colocam notas de crédito em uma série de produtos do mercado financeiro, o que é utilizado como uma bússola pelo investidor internacional no momento de alocar os seus recursos. Certinho. Como eu falei para vocês, eu até usei essa expressão mesmo aqui, essa metáfora da bússola, é mais ou menos isso. Tá? É mais ou menos como uma bússola, todas essas notas, esses ratings aí, essas avaliações que as agências de classificação de risco elas dão para países, para produtos, para instituições financeiras, para empresas e por aí vai. Então, número 2, a resposta incorreta é a letra B. Pessoal, número 2 aí, tranquilo, todo mundo entendendo. Posso seguir? Posso ir para 3? Só me confirme ali. Me confirmando, eu já fico de boa. Tá? Me fala se está tudo ok, por favor. Valeu, show de bola. Então, bora então para a número 3. Vamos lá. As empresas de capital aberto possuem várias ferramentas para a captação de recursos, tanto em situações de necessidades de caixa, instituições financeiras ou debêntures, quanto para financiar em projetos de crescimento, os bancos de fomento, BNDES da vida, banco de financiamento, as ações. Em relação aos momentos de crescimento, onde se faz necessário captar recursos externos, as escolhas normalmente ficam vinculadas ao mercado financeiro, bancos, ou ao mercado de capitais, bolsa. No primeiro, mercado financeiro, a captação é realizada por meio de financiamentos com as tradicionais instituições financeiras, os bancos. Na segunda alternativa, a entrada de recursos é feita com o aumento de capital, sintetizado pelo lançamento de novas ações. Em relação a essas formas de captar recursos, analise as assertivas abaixo, assinalando a opção correta. Então, são 2 frases que você vai lá e vai assinalar ali qual delas está certa, se está errado, se elas têm ali alguma vinculação entre si ou não. Então, vamos analisar aqui então. A primeira, as grandes empresas optam
por captar recursos emitindo novas ações na Bolsa de Valores, ao invés de utilizar financiamentos para captação de dinheiro nas tradicionais instituições financeiras. Ok, dentro do pouco que eu já falei para vocês ali de mercado financeiro, sim, faz todo sentido. As grandes empresas elas optam por crescer sempre emitindo novas ações e não trabalhando ali com financiamentos. Óbvio que tem razões por isso, Tem duas razões ali que são as principais. Vamos ver se a número 2 aborda isso, De acordo com as análises dessas empresas, além da ausência de taxa de juros, que está presente nos financiamentos bancários, na captação de recursos adquirindo novos acionistas, é possível ter parceria no lucro, bem como no possível risco. É aí que está. A empresa, quando ela é uma empresa SA de capital aberto, quando ela capta dinheiro pelo mercado de ações, ela o faz exatamente por isso. Primeiro, porque ela quer ficar livre ali dos juros. Uma vez que ela vai captar, são grandes somas de recursos. Por mais que o juro é baixo, mas ainda assim ele dá um valor altamente ali, impactante, porque nós estamos falando ali de centenas de milhões na maioria das vezes. Então a empresa vai lá e opta pelo mercado de ações para ter essa ausência dessas taxas de juros, que são presentes no financiamento bancário. E além disso, se o projeto dessa empresa de crescimento der errado, o que o banco faz na hora que ele libera um grande financiamento para uma empresa? Ele pega várias coisas de garantia, ele pega imóveis de garantia, ele pega uma série de detalhes ali. Para quê? Se tudo der errado, o banco ele vai garantir que vai dar mais errado ainda, porque ele vai pegar tudo de volta daquela empresa. A empresa que já se lascou porque o projeto dela deu errado, vai dar mais errado ainda. Por outro lado, não. Quando uma empresa capta dinheiro pelo mercado de ações, ela tem parceria no lucro e no risco. Hoje mesmo é um dia que bolsa vai abrir ali com ações caindo, as ações de todas as empresas em queda. O que acontece? Se o investidor não tiver vendido ontem à noite ou agora no início do pregão, ele vai se lascar, ele vai perder junto com a empresa. Então, sim, a empresa ela tem parceria no lucro e no possível risco do negócio. Eis aí os pulos do gato da coisa. Por isso que as empresas preferem emitir recursos pelo mercado de capitais, pelo mercado de ações e não pelo mercado financeiro, pelos bancos. Então vamos lá, As duas assertivas estão corretas, a segunda não justifica a primeira, não. As duas assertivas estão incorretas, também não. A primeira é incorreta, a segunda é correta, também não. A primeira está correta, e a segunda incorreta, também não. As duas estão corretas e a segunda justifica a primeira, certinho, show de bola. Tá? As duas assertivas estão perfeitamente certas e realmente uma justifica a outra, ok? Me falem se está tudo ok aí na número 3, porque aí nós vamos agora para as questões abertas. Então me falem, por favor, aí no Teams, show de bola. Vamos que vamos, então. Vamos focar aí na número 3 agora. Então vamos lá, então. Number 3. Número 4, quer dizer, Tô viajando aqui na maionese. Então vamos lá, Número 4. Agora já é aberta. Aí eu vou botar aqui uma resposta padrão, mas lembra, hein? Vou até envio isso para vocês aqui também agora pelo Teams. Mas não precisa focar em responder igual. Não precisa focar em responder igual. Semana passada eu não tinha falado que era AD, não? Qual que eu tinha falado que era? Eu acho que alguém tinha botado D, Não sei. Alguém tinha. É verdade, eu acho que foi você mesmo que colocou, D, DB, DBD, Eu acabei falando que estava certa, mas não é a última, A última não é D, A última é E. A última é letra E, não é D. Mas não se preocupem, porque isso não vai incorrer em prejuízo de pontuação ali para vocês em nada nesse momento, não. Mas é letra E. É porque, possivelmente, lá quando foi falado, eu achei que a última assertiva era a D, Não, mas é a letra E, tá? É a última. A segunda afirmação ela está plenamente correta, tá? E justifica, sim, a primeira. As empresas elas optam por captar novas ações na Bolsa porque elas têm parceria no lucro e no risco do negócio. O banco não. O banco, infelizmente, ele só é um parceiro no lucro do negócio, não é um parceiro no risco do negócio. E sim, as empresas elas focam ali também na questão de eliminar taxas de juros ali dos financiamentos bancários. Então, a segunda frase
ela está certinha. Possivelmente eu achava que a última letra, né, era D, mas não, tem um E aqui, porque nem todas eu botei E, né, que eu percebo que nessa aqui tem, só vai do A ao D, e a segunda também só vai do A ao D. Eu devo ter lido ali e ter achado que era a última, né? Ah, então é a última, tá certinho. São as duas corretas mesmo ali, mas é a E, vocês me desculpem aí, tá bom? Mas pode ficar tranquilo, né, não preocupa não, não preocupa não. Mas pode ficar tranquilo que não incorre em prejuízo aí não, tá bom? Mas é a letra E, é a letra E. Fiquem tranquilos ali, mas realmente, eu lembro mesmo que alguém botou D, B, D e eu dei um ok lá, falei que estava certinho, mas é porque eu não devo ter visto que aqui eram 5 opções ao invés das outras duas que só tinham 4 opções ali, e aí achei que a última aqui era D e não E, no caso, mas tá bom? Mas podem ficar tranquilos que isso não incorrerá ali em prejuízos ali a nível de pontuação para vocês, não. Vamos para a 4, então. A 4 é aberta. Então, como ela é aberta, não existe uma resposta só padrão. Eu vou trabalhar com vocês aqui pontos, tá? Que são pontos relevantes, pontos ali que têm uma relevância, pontos ali que deveriam estar presentes na explanação de vocês, tá bom? Mas como que você escreveu esses pontos, como que você delineou isso a nível textual, não tem problema, não se preocupem com isso, porque eu aceito completamente respostas ali que não tenham o mesmo linguajar que as minhas, que não tenham a mesma linha de raciocínio que a minha. Eu não sou daquele professor que é só do jeito que eu escrevo que vale, ponto final, de forma alguma, tá bom? Então eu vou dar aqui alguns pontos para vocês, tanto na 4 quanto na 5, que são as duas abertas, mas eu quero que vocês fiquem muito à vontade para escrever do jeito que vocês escrevem. Agora eu vou falar aquilo que não pode faltar. Existem informações ali que não podem faltar numa questão, né? Então, obviamente ali que a gente vai trabalhar com quais são essas informações, né? O que não poderia faltar dentro ali das informações mais básicas de uma determinada questão. Então, vamos lá. Número 4. Verifique o cenário proposto abaixo, realizando considerações sobre como maximizar as oportunidades, minimizando as ameaças, envolvendo fornecedores, concorrentes e clientes, considerando as composições de mercado, monopólio, oligopólio e concorrência. Respondendo as seguintes perguntas: como é o mercado de fornecedores? Como é o mercado das empresas? Como é o mercado de clientes? E como oportunizar essa atuação com mais 15 realizando essa mesma atividade? Então vamos lá, ó. São várias perguntas e considerações que eu perguntei para vocês, né? Então, olha o exemplo aqui. Então, abre aspas. A empresa XYZ atua no mercado de cosmética, possuindo em seu raio de atuação 15 outras empresas que competem consigo nesse mesmo mercado. O distribuição de produtos vinculados à estética e embelezamento em uma faixa de preço similar. Essas 16 empresas possuem somente 3 fornecedores, grandes empresas de atuação nacional. No outro lado, considerando os clientes, existem centenas, serão milhares de salões de beleza e centros de estética no conjunto de cidades que essas empresas distribuem. Então vamos lá então, pessoal. O que tem que ter na resposta de vocês? Vocês têm que responder aquilo que foi perguntado. Isso é o básico do básico do básico. Eu falo isso, parece óbvio, mas às vezes não é óbvio. Às vezes a pessoa viaja na maionese e fala um tanto de coisa bacana pra caramba, mas não responde aquilo que foi perguntado. Vamos lá para as perguntas. Como que é o mercado de fornecedores? Então, eu não sei como que você escreveu. Eu nem vou focar aqui na resposta, não. Na maneira textual, não. O mercado de fornecedores São quantos fornecedores? 3. Grandes empresas de atuação nacional. O mercado de fornecedores, então, ele é claramente um oligopólio, né? Então, eu não sei como que você falou, mas você precisava deixar bem claro que o mercado de fornecedores é oligopolizado, porque ele é oligopolizado. Ele é formado só por 3 grandes empresas de atuação nacional. Então, o mercado de fornecedores é oligopolizado. Vamos lá então para o próximo. A próxima pergunta. E o mercado das empresas? Olha lá, faixa de preço similar, 15 empresas. As empresas, elas estão em um ambiente de concorrência.
Então, isso também tinha que estar na resposta de vocês. Ah, por outro lado, o mercado em que as empresas se encontram, como são 16 empresas, eles estão no ambiente de concorrência, certa resposta. O mercado de empresas é concorrencial, certa resposta. Você pode escrever isso de várias formas, tá bom? Mas tinha que estar claro que você tenha respondido, que o mercado de fornecedores é oligopolizado, tem poucas empresas dominando o mercado, e o mercado das empresas, que estão disputando ali a fatia de carne, no caso do consumidor, ele é um mercado concorrencial. E os clientes? Como é que é esse mercado de clientes ali, né? Então, olha lá, no outro lado, considerando os clientes, tem centenas, milhares de clientes ali. Então, sim, a nível de cliente eu nem abordei muito com vocês, né? Mas a nível de cliente, quando é um cliente só comprando o seu produto, a gente chama de monopsônio, né? Quando são poucos clientes que compram o seu produto, é o oligopsônio. No caso, é concorrência mesmo. Então, clientes também é um ambiente concorrencial, né? Também tem vários clientes ali. Você não precisava ter escrito concorrência aqui em clientes, porque não é muito comum, mas você precisava deixar bem claro que o mercado de clientes também é amplo, é restrito, tem lá um tanto de cliente disputando ali essa fatia de mercado ali, né, para comprar esses produtos ali dessas empresas, ok? Aí vem a quarta pergunta. A quarta pergunta é: como oportunizar essa atuação com mais 15 realizando a mesma atividade? Né? Então, olha, tá lá, essa quarta pergunta que está ligada ao que eu escrevi aqui na primeira frase, ó, do enunciado, maximizando oportunidades, minimizando ameaças. Então, como? Como melhorar? Como visualizar uma oportunidade, tendo mais 15 empresas fazendo a mesma coisa que você? Como ser diferente, sendo tantos iguais ali a vocês? E aí, bom, essa quarta pergunta, ela já tem uma peculiaridade. Aí sim, né, nessa quarta pergunta, não existe uma resposta só certa, tá bom? A primeira, a segunda, a terceira pergunta, não. Se você respondeu algo diferente dessas três aqui, você errou, tá bom? Não vai ter prejuízo nenhum nesse caso, é um trabalho experimental, né? A nível promocional ali da coisa, enviou, ganhou, mas vamos lá. Aqui, você tinha que ter respondido. Você tinha que ter respondido, porque era uma pergunta clara com uma resposta clara. O mercado de fornecedores, ele é oligopolizado, o mercado de clientes, ele é concorrencial, o mercado de empresas também é concorrencial. Então, não há muito o que falar, está bem clara essa questão aqui para as empresas, né? Para os fornecedores e para os clientes. Agora, qual dica que você dá para mandar melhor aí nesse cenário? São várias. E aí não tem aqui uma resposta só correta. Vou botar um pouco do que eu já vi. Então vamos lá, ó, trabalhar a diferenciação do seu serviço, do seu produto. Ok, certa resposta, perfeito. Né? Então você trabalha a diferenciação ali, de modo que você coloque caracteres que diferenciem o seu produto dos demais produtos, beleza, de boa. Tentar ali baixar os custos, também perfeito. Né? Então é uma tentativa válida também, baixando os custos, você vai conseguir ter ali um preço de venda mais favorável, vai conseguir diferenciar um pouco em preço de venda. O que mais? Melhoria ali de situações envolvendo o acesso dos clientes, né? Então melhorar a acessibilidade, como que esse cliente chega até você, utilizar técnicas ali, internet, outras possibilidades que melhorariam, né, essa aproximação do cliente até você, variedade, né? Focar ali em um mix maior de produtos e serviços também, beleza. Eu li algumas das respostas de vocês, é isso aí, são ideias. Então, essa quarta pergunta é mais para treinar realmente o intelecto seu, né? Mas não é ela que decidiria o que está certo ou o que está errado. O que está certo ou o que está errado estaria definido ali nas três primeiras perguntas, tá bom? Se você me respondeu que o mercado de fornecedores é um mercado monopolizado, eu vou ter que te dar errado na prova, né, na atividade avaliativa. Se você responder que o mercado das empresas ele é oligopolizado, eu também vou ter que te dar, né, o errado. Se você respondeu que o mercado de clientes é qualquer outra coisa que não concorrencial, também vou ter que deixar ali e falar para você que está errado. Então, existem essas possibilidades mesmo ali, né, bem relevantes. Então, as respostas estariam mais ou menos vinculadas a isso. As três primeiras é isso aqui, cravado, não tenho que mudar.
mas a quarta pergunta você poderia dar variadas ideias, não só essas 4 aqui que eu coloquei, não. Teriam outras possibilidades de resposta, eu sei que teve, eu não li ainda de todo mundo, né? Teve gente que mandou só agora, por exemplo, pela manhã, então não deu tempo de eu ler, mas existem várias respostas ali que poderiam estar corretas, ok? Então fiquem muito tranquilos quanto a essa quarta parte, mas as 3 primeiras é exatamente isso ali. Alguma dúvida, pessoal, na número 4? Entendido? Tranquilo? Ficou claro? Alguma dúvida? Beleza, show de bola então. Vamos então para a número 5, a derradeira aí e última questão dessas 5 ali enviadas para vocês, para treinar, né? Nem sabia que teríamos aí atividade avaliativa, mas foi batata, deu certinho, né? Vamos treinar aqui com ela. Então tá lá, ó, notícias, né, de anos anteriores ali, ó. Petrobras atrasa balanço e deixa investidores no escuro, a notícia noticiada ali pelo Valor Econômico, né, no dia 2 de dezembro de 2014. Isso aqui foi quando estava descobrindo aquela situação da Lava Jato da Petrobras. Pan-Americano, a novela de uma fraude contábil, né, o jornal O Globo lá de 12/3/2011. CVM, Comissão de Valores Mobiliários, analisa acordo que Qualicorp dá 150 milhões ao CEO, né, que é o presidente da empresa. Ações caem 30%, né, de 1/10/2018. Essas 3 notícias, né, então relaciona essas 3 notícias, essas notícias supramencionadas, com a importância das empresas estimularem a transparência corporativa, né, a governança corporativa. No mesmo dia que eu passei esse trabalho para vocês, eu havia explicado o que era a governança corporativa, essa transparência, explicitando os pontos considerados cruciais quando as mesmas fazem a governança corporativa e as possíveis ameaças quando as empresas não realizam as medidas que confluem para uma maior transparência de números e de atos, né? Então, também não envolveria uma grande análise, eu já te dou o direcionamento no enunciado. Então, o que eu quero que você fale, então, ali, né? Primeiro, eu quero que você relacione essas notícias supramencionadas. Então, a primeira parte da questão, relacionar as notícias com a governança corporativa, né? Lembre, a única coisa que você tem que fazer quando você lê uma questão é responder a questão. Essa é a única coisa exigida. A forma como você vai responder é que eu já falei que pode ser variada, mas responder a questão você tem que responder aquilo que está sendo perguntado. A primeira pergunta é: relacione as notícias com a importância das empresas estimularem a governança corporativa. Então, as notícias são exemplos de quê? São exemplos da falta de governança corporativa, não é isso? E qual que é a importância da governança corporativa? Então, vamos lá, ó. A importância da governança corporativa, ela está ligada a quê? Ela está ligada à transparência. Então, essa transparência, ela atrai investidores. Mas o principal, né? Essa transparência, ela torna a sua empresa, né? Ela ajuda a empresa, né, a manter ali, né, critérios sérios, né? Ela ajuda a empresa a manter posturas e práticas coerentes com aquilo que o mercado espera dela, né? Então, uma postura séria, uma postura admirável ali pelo mercado, né? Então, tem ali uma série de vantagens quando você é transparente, né? Você adquire a confiança, né? Você tem ali uma postura que é confiável perante ali os investidores, isso é muito importante, tá? E no caso das notícias, as notícias são o quê? As notícias são exemplos da falta da governança corporativa. Então você não precisava ter escrito desse jeito. Você poderia ter, então, essas 3 notícias, elas mostram o que uma empresa não pode fazer, porque a importância da governança corporativa é pá, pá e pá. Mas beleza, independente do jeito que você colocou, o ideal era que você, em algum momento, falasse disso e disso, né? Que a governança corporativa ela tem uma importância e que as notícias são exemplos realmente da falta de governança corporativa. E aí vamos lá, ó, explicitando os pontos considerados cruciais quando as mesmas o fazem e as ameaças quando as mesmas não realizam as medidas que confluem nessa governança corporativa. Então, quando uma empresa ela é transparente, o que acontece? O que tem de bom?
e quando ela não é transparente. O que acontece? Basicamente isso, né? Então, quando essa empresa é transparente, ela atrai investimentos, ela é bem vista pelo mercado, ganho de imagem, né? Ela adquire a confiança do investidor, é uma empresa ali que atua, né, com esse grau de seriedade ali de mercado, então tem ali uma série de vantagens. E quando a empresa não é transparente, né, ocorre ali uma fuga de investidores, ela tem um prejuízo de imagem, prejuízo na marca. Para vocês terem uma ideia, o Pan-Americano mesmo hoje não é mais Pan-Americano, hoje é Banco Pan. Nessa época que a fraude contábil ela foi tão pesada que ele, quando foi adquirido por uma outra instituição financeira, né, ele era da Caixa Econômica Federal e do Silvio Santos, quando ele foi adquirido, né, pelo BTG Pactual, automaticamente ele teve ali, né, a sua marca trocada. Foi uma das primeiras coisas que aconteceu, né, exatamente, propiciando ali, tentando melhorar a visão um pouco que o mercado tinha dessa instituição, né? Então ele mudou a marca, que mudou o nome da empresa, é algo inclusive infelizmente comum quando as empresas elas acabam incorrendo em grandes falhas ali, quando elas acabam perpassando por grandes problemas, elas muitas vezes optam logo de cara por modificar ali a sua marca, por trocar a sua marca, beleza? Mas mais ou menos isso aqui era a número 5. Volto para perguntar a vocês, ok? Entendidos? Alguma dúvida, pessoal, sobre essa quinta questão ou sobre alguma das 5 aí? De boaça? Preparados? Show de bola. Vamos lá, então. Vamos abrir o outro Word aqui agora para a gente montar aqui, então, e falar um pouquinho. Se vocês quiserem, tá? Eu mando isso aqui para vocês, tá bom? Deixa eu salvar aqui na minha área de trabalho aqui mesmo. E aí eu já tento enviar para vocês, aí vocês já me falam se vai funcionar. Vou salvar aqui na área de trabalho. Eu já vou tentar enviar aqui para vocês, aqui, ó, nesse exato momento. Pode deixar, Lorena, eu vou tentar mandar aqui agora. Deixa eu pegar aqui na mesa e enviar aqui para vocês. Me fala se vocês conseguem abrir aí. Por gentileza, pessoal, está carregando aqui, calma aí. Deixa eu terminar de carregar aqui que eu já realizo o envio para vocês aí, ó. Tá dando enviando aqui. Se chegar aí para algum de vocês, veja se vocês conseguem receber. Se não conseguirem receber, fiquem tranquilos que eu mando de outra forma aqui, mando pelo Ava, né? Mando aí para vocês aí numa boa. Tá? Peço para algum, às vezes, me chamar aqui no WhatsApp e mando para vocês também, tá bom? Mas vejam se vocês já conseguem abrir por aí. Se conseguirem, tudo certo. Vamos lá, então. Vamos trabalhar aqui, então, esse outro Word aqui para eu ir construindo junto com vocês, tá bom? Você já tem isso lá nos PowerPoints, né, enviados, mas vamos construir juntos aqui uma análise ali daquilo que poderia ser cobrado e, principalmente, eu vou tentar trabalhar com vocês agora aquilo que ainda não foi cobrado. Deu para abrir aí, né? Então, ótimo. Perfeito, então. Tá ótimo. Show de bola. Vamos lá. Temas que serão cobrados aí nessa atividade. Opa, a voz falhou aqui. Temas que serão cobrados nessa atividade avaliativa, que nós vamos fazer, então, a partir do dia 22, né, da semana que vem. O Michel deve ter passado para vocês as instruções. Vocês têm até o dia 30 para enviar. Então, dá um pouco mais ali de uma semana. A ferramenta eu vou decidir qual é. Vai ser o Google Forms ou o Socrative ou alguma outra dessas ferramentas que permite a montagem de questões e uma correção um pouco mais dinâmica. E eu vou mesclar questões fechadas e abertas também. Isso aí já fica avisado já para vocês. Os temas que serão cobrados nessa atividade avaliativa correspondente ao oficial 1. Então, vamos relembrar aqui tudo que a gente já estudou para eu falar exatamente para vocês como é que isso vai ser cobrado, tá bom? Eu perguntei isso do abrir ou não abrir, porque eu lembro que em uma outra oportunidade aconteceu isso com uma turma também. Uma de vocês duas mesmo aí, ó, que você... não, para mim aqui não tem nada, não.
uma de vocês duas aí, por exemplo, aí, Lorena, por exemplo, aí, me manda uma mensagem aqui no meu número, que eu já mando para vocês aqui já, no outro computador aqui, pelo WhatsApp mesmo, aí você já passa para a turma, tá bom? Manda, só chama aqui que eu já envio, né, automaticamente aí para vocês, e já mando agora que já eu abro o app aqui do WhatsApp e já envio ali para vocês numa boa, beleza? Eu deixo ele aberto aqui já, que eu já faço o envio do arquivo para vocês. Só me chamar ali que eu já mando. Bom, voltando aqui então. O que acontece? Eu deixo ele aberto aqui que eu já verifico aqui pelo próprio celular quando me chamarem. O que acontece? Os temas que então serão cobrados aí na nossa atividade avaliativa correspondente à oficial 1. Né? O que acontece? Vamos trabalhar ali os seguintes temas. Então, vamos lembrar aí como é que foram nossas aulas. Nossa primeira aula e nossa segunda aula presencial. Nós ainda fizemos ela como? Né? A gente trabalhou ali, a gente tratou de uma revisão, né? A gente fez ali uma revisão, né, vinculada a países globais. Né? Então, a gente tratou ali uma revisão mundial e nacional. Foi isso? A gente fez ali essa revisão em Brasil e mundo. Né? O que aconteceu nesse momento dessa revisão ali mundial e nacional? Nesse momento ali de revisão mundial e nacional, a gente, obviamente, né, inicialmente considerou, né, a gente inicialmente ali pensou, né, em situações, né, que pudessem realmente exemplificar aquilo que acontece, né, aquilo que estava acontecendo, né, no Brasil e no mundo. Né? Então a gente tratou ali de uma série de situações que, como eu bem disse a vocês, né, elas não vão ser definitivamente cobradas, tá? Então eu não posso cobrar essa situação de vocês ali, o que está acontecendo num determinado país ou no mundo, tá bom? Não é isso que vai ser cobrado, tá? Não vai ser dessa forma que eu vou cobrar, mas eu vou usar isso aqui então como plano de fundo, né? Como plano de fundo aí de questões, né? Para que essas questões ali elas sejam feitas. Então eu não vou cobrar de vocês absolutamente nada sobre detalhes dos países. Vocês não têm que saber isso, tá bom? A gente vai trabalhar aí com vocês a parte de realmente análise, né, a parte de realmente ali aquilo que está acontecendo, né, em Brasil e em mundo, simplesmente como detalhes ali no enunciado das questões, tá bom? Então, essa parte dessa revisão nacional e mundial aqui, fiquem muito tranquilos quanto a ela, tá bom? Ela vai funcionar exatamente como um pano de fundo. Ela vai falar ali exatamente, ela vai funcionar exatamente como uma possibilidade ali de análise realmente, né, somente para isso, tá? Não vai ter então uma questão falando, me fala ali os detalhes econômicos da China, ou me fala ali detalhes econômicos de Índia, de outros lugares, de Estados Unidos, de Brasil, não. Eu vou usar aqueles exemplos que foram trabalhados lá com uma certa relevância, como exemplos na construção das questões. Mas o que vai ser cobrado? Vai ser cobrado em relação a partir desse segundo ponto aqui, ó. Então, vamos lá. Primeiro item que realmente a gente trabalhou, que realmente está vinculado à nossa matéria. Então, são os conceitos econômicos. Do que eu estou falando? PIB, né? Vamos botar de modo mais amplo. Crescimento econômico, desenvolvimento econômico, juros, inflação, impostos. Lembram lá? Né? Logo ali do segundo para o terceiro encontro, aqueles primeiros conceitos econômicos que a gente falou. Então, sim, né? E eles poderão estar sendo ali abordados e cobrados em algumas dessas questões. Então, é importante que a gente faça ali esse estudo deles. E aí fiquem muito tranquilos que, se não hoje, eu já reviso com vocês também na própria quarta-feira que vem, né? Vai ser um dia muito auspicioso ali para a gente começar o trabalho, né? Essa atividade avaliativa ali correspondente ao oficial, é justo no dia da nossa aula. Então a gente tem essa vantagem estratégica aí de já poder discutir naquele dia, né? De modo que eu auxilie vocês a resolução dela, é claro. Vamos lá então. Depois dos conceitos econômicos, o que eu falei para vocês? Nós falamos sobre política econômica,
que aí, vamos falar a verdade, né? Foi o tema que a gente ficou mais tempo nele. Então, nós falamos ali da política fiscal, política monetária e também falamos da política cambial. Então, essas três formas de realizar política econômica, elas foram abordadas, né? Então, obviamente que se trata ali, né, de um tema também bem relevante, que vai estar caindo ali em alguma dessas questões. Quero até trabalhar um pouquinho melhor a questão da política econômica com vocês ainda hoje, nesses nossos minutos finais ali, quando eu acabar de falar com vocês sobre esses temas, né, que poderão cair. Depois da política econômica, então nós tratamos ali, né, de política fiscal, monetária, cambial, a gente falou ali de outros detalhes muito relevantes. Então, lembrando, né, aqui tem expansionista, contracionista, que o governo. Eu introduzi para vocês o mercado financeiro e de capitais, né, a parte legal dele, a parte da formação dele, né, a parte da estrutura do sistema financeiro nacional, né? Então, a parte mais chatinha, mais burocrática, mas pode ser que caia ali alguma questão sobre isso. Vocês vão ver a minha predileção por cobrar coisas que realmente envolvam ali uma análise, que eu acho mais gostoso de fazer, né? Fico pensando, eu como aluno, gostaria de fazer, me sentir desafiado como? Não vou ficar cobrando, qual que é o papel do CMNE em relação ao CVM, qual que é o papel do Bacen em relação a isso? Posso colocar isso no enunciado e trabalhar um conceito ali mais prático na questão, de modo que fique realmente mais gostoso ali para vocês realizarem, tá? Mas foi falado, nós falamos sobre isso, então é óbvio que a gente acaba considerando ali também. Falamos também sobre risco, né? Tanto as agências de classificação de risco, bem como sobre outros riscos mesmo ali, né? O risco país, né? E também vou colocar aqui, falamos também sobre governança corporativa. Então, também ingressamos aí nesse ponto. E também, né, falamos aqui, já agora mais recentemente, depois dessa última parcela aí de risco, agência de classificação de risco e tudo mais, né, introduzimos ali a parte de formações de mercado, né? Então, falamos ali de composições empresariais, também ali sobre, né, formações de mercado e também sobre essas falhas aí de mercado, bem como o papel do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. É isso aí, ó. O que tiver que cair vai estar vinculado a esses temas. Mando esse Word aí também para vocês agora aqui no Teams e mando pelas outras formas também, coloco ele lá no AVA também para vocês. Então, ó, são esses temas ali que serão cobrados nessa atividade avaliativa. Querendo ou não, nessa parcial última aí que eu acabei de corrigir com vocês já fizeram uma questão sobre isso aqui. A número 1 era sobre isso, né? E sobre os conceitos também. Vocês já fizeram algumas questões também sobre mercado financeiro de capitais. Eu falei um pouco ali do que as empresas, né, preferem a bolsa e não os bancos. Até a número 3 lá, que tinha a letra E lá, que eu confundi lá, achando que era D. Sobre agências de classificação de risco, risco país, governança corporativa, vocês fizeram uma questão sobre governança corporativa e sobre as agências de classificação também. Composições empresariais, aquela aberta era, mas justamente sobre a política econômica, eu ainda não cobrei nada para vocês, né? Então, vamos aproveitar aqui que eu tenho 18 minutos, 17 agora, né? Mas que tempo é realmente algo muito relevante. Como eu já vou enviar isso aqui para vocês também, vamos pensar algo aqui agora, vamos pensar algo aqui de cabeça aqui para vocês, né? De modo que vocês exercitem aí, ó, por 7 minutos, essas duas proposições aqui que eu vou passar para vocês. Então, ó, em tempo real aqui. Então, vou dar aqui alguns minutos aí para vocês, 5 minutos para uma, 5 minutos para outra. Vocês desenvolvam mentalmente aí, quem quiser responder na própria ferramenta ali, no chat, pode responder então. Ó, número 1, né? Então vamos lá, ó, formule uma solução a nível de política fiscal e monetária
para um país que vem enfrentando uma forte inflação decorrente de vários anos de um crescimento econômico pujante, né, forte. Então tá lá, ó. Número 1, formule uma uma solução a nível de política fiscal e monetária para um país aí que vem enfrentando uma forte inflação decorrente de vários anos de um crescimento econômico pujante, um crescimento econômico forte. E aí já vou colocar logo de baixo aqui, já podem ir pensando nessa, vou colocar aqui uma número 2, então vou fazer silêncio aqui, só vou escrever para vocês, pensem aí mentalmente em qual que seria uma resposta. Obviamente que nessa atividade avaliativa, né, eu não preciso colocar, porque vocês vão poder consultar, né, mas vamos pensar lá na frente, numa oficial 2, uma prova lá presencial com vocês, eu abriria um parêntese aqui e colocaria, tá, que gasto público, impostos são os instrumentos de política fiscal e colocaria os 5 instrumentos de política monetária para vocês. De modo algum eu vou cobrar decoreba, tá bom? Eu sempre cobro interpretação, esse é o foco. Mas como vocês podem consultar, né, eu não precisaria colocar os instrumentos aqui agora, vocês já falariam para mim essa possível resposta. O número 2 seria exatamente o oposto. Então, vou digitá-la em silêncio aqui. Tá aí, ó. 3 questões. Dou aí para vocês até, vamos lá, 10h55. Tentem aí. Pode tentar, a hora de errar é agora. Nos 5 minutos finais eu simplesmente reviso com vocês essas questões, né? O que é bem relevante aí para vocês treinarem a última parte aí que está faltando treinar, beleza? Tenta aí, né? Não precisa escrever em lugar nenhum. Se quiser pode colocar ali no chat do Teams, tá bom? Não tem o menor problema, né? Só para a gente realmente treinar ali possíveis formulações ali de questões em temas que a gente ainda não havia trabalhado, ok? Só para tentar ajudá-los aí. Então, estou aí esses minutinhos ali para vocês tentarem.
Vamos lá, pessoal, mais 2 minutos, hein? Tenta aí. Deu, hein, pessoal? Vamos lá, então. Nós temos 5 minutinhos aí. Vamos fazer juntos aí com vocês essas 3 questões aí de modo a só dar uma ideia, só trocar uma ideia aí com vocês sobre esse tema que a gente ainda não havia abordado ele em nível de questão, né? Então eu poderia cobrar dessa forma, se fosse uma questão aberta, óbvio. A única diferença de uma questão desse tipo, dessas 3 questões aqui que eu montei para uma aberta, é que na aberta normal de uma prova, com mais minutos, eu formularia num número de linhas maior, né? Eu colocaria mais elementos nessa questão, mas assim, a cobrança seria muito parecida. Então vamos lá então, ó. Número 1, formule uma solução a nível de política fiscal e monetária para um país que vem enfrentando uma forte inflação decorrente de vários anos de um crescimento econômico pujante. Um país que está crescendo muito e que começa a trazer aquelas mazelas do crescimento econômico, ele vai tomar medidas ali de política econômica, e aí eu vou abordar tanto a nível de política fiscal e a nível de política monetária, mas ele teria que tomar medidas de política econômica, medidas contracionistas. Ele teria que fazer o uso de política econômica restritiva. Então, tanto a nível de política fiscal, e como que ele faz uso de política fiscal restritiva? Como é que ele faz uso de política fiscal contracionista? Uma política fiscal contracionista é aquela que tem a diminuição de gasto público ou, que pode ser ao mesmo tempo ou isoladamente, aumento de impostos. Beleza? Por outro lado, na política monetária, como é que ele poderia fazer isso? Como é que ele faz uma política fiscal, uma política monetária contracionista? Então, pode estar ligado ao aumento da taxa de juros, aumento da Selic, né? E ou. Todos é assim, né? E ou. Você pode fazer uma ou mais. Aumento da taxa de compulsório. Então, você aumenta ali a alíquota do depósito compulsório. E ou. Aumento da alíquota do redesconto, aquela linha de crédito que o Banco Central oferece para os bancos, né? O compulsório é aquela parte do dinheiro que entra nos bancos e vai para o Banco Central. E ou, né, redução do crédito. E ou aumento da oferta de títulos públicos.
está lá. Seriam as formas de você realizar a política contracionista, tanto a nível, né, de política econômica, política fiscal, quanto a nível de política monetária, tá bom? Então, a resposta da perpassaria por isso aí, mas fiquem tranquilos, no momento em que, né, isso for decoreba um dia, não vai ser, né, porque vocês podem, por enquanto, utilizar a consulta, e na atividade avaliativa também vão poder consultar, mas se em algum momento, lá em sala de aula, se Deus quiser, quando voltarmos ali presencialmente, cobrar alguma questão, fiquem tranquilos que eu vou colocar todos os instrumentos no enunciado, de modo que você só tenha que interpretar se aumenta ou diminui, se melhora ou piora, se faz isso, se faz aquilo, dependendo ali de uma série de atitudes. A número 2 seria o oposto. Né? A número 2, todos esses países que estão enfrentando agora a Covid-19, né, os impactos econômicos dela, o que eles estão fazendo? Esses países eles estão fazendo uso de política econômica expansionista, que é exatamente o que? É exatamente o oposto ali, das políticas que foram descritas acima. Né? Então, agora é aumento de gasto público e ou redução de impostos. E na política monetária, envolve uma redução da taxa de juros, redução do compulsório e redesconto, facilitação do crédito, redução da oferta de títulos públicos. Ok? Então, você faria ali a número 2 dessa forma, no oposto ali da número 1. E para finalizar, a número 3, né, o que este país faria ali a nível de política cambial? Então, um país que está malzão, foi pessimamente avaliado, né, e que está enfrentando aí diariamente uma fuga de capital estrangeiro, ou seja, está saindo o dinheiro dele, o que ele tem que fazer como estratégia de política cambial? Então, entendo, fuga de capitais. O que está acontecendo? Saindo dólar todos os dias nesse país. Menos dólar em circulação, o que está acontecendo? Haverá aumento do dólar em relação à moeda deste país. O que o governo faz? O governo faz o oposto. Né? Então, o Banco Central deste país entrará todos os dias, né? Ou no dia que ele quiser lá, não precisa detalhar isso, né? Pegando o dólar do cofre e jogando dólar no mercado. Visando o quê? Visando baixar ou, pelo menos, diminuir a intensidade do aumento do dólar, né? O aumento dessa moeda ali, né? O aumento desse capital estrangeiro ali em relação à sua moeda. Mas fiquem tranquilos, né? A gente vai falar mais sobre essas questões, né? Também na aula que vem. Afinal de contas, a atividade avaliativa ela só começa, né? Ela começa na quarta, vocês vão ter ali vários dias para poder entregar, né? Até o dia 30, e aí eu espero auxiliar ali vocês nessas questões também. Vocês vão poder tirar todas as dúvidas na íntegra comigo, né? Vocês vão poder ali, né, tirar todas as dúvidas na íntegra comigo já na quarta-feira. Ainda vão ter a outra quarta ainda, que é 29, antes do dia 30, né, para poder auxiliar e tirar essas dúvidas de vocês. Agradeço a presença de vocês. Deixa eu encerrar a gravação aqui e já disponibilizar lá no YouTube.